Fala galera, vamos dar início agora à nossa aula sobre genética, introduzindo o assunto de mutações. Essa aula vai ser basicamente para a gente passar sobre alguns conceitos básicos para o entendimento dessa matéria, como o que acontece no núcleo interfásico, o que é splicing, o que é cromatina, cromossomo, quais são os tipos de cromossomos, tipos de cromatina e o que é, no final da aula, o que é o cariótipo. Cariótipo é a parte mais importante dessa aula, então eu espero que vocês fiquem até o final. Bom, se essa aula ajudar vocês se inscrevam no canal e deem seu like. Vamos lá. Olha só, vamos começar aqui falando sobre os conceitos básicos que nós temos que entender. A célula eucariôtica que nós temos, ela possui diversas características, mas a mais importante no momento que nós vamos estudar agora é que, um detalhe, tá? Todas as células do nosso corpo são células eucariontes. Tá? E a característica mais importante que nós temos que entender agora é que ela controla o seu metabolismo através da transcrição de DNA em RNA e que são traduzidos, posteriormente em proteínas. Olha só, esse período, só uma coisa antes, aqui nós temos o núcleo celular, que nós temos que entender bem ele, porque é aqui que vai ficar a cromatina, olha, cromatina. Aqui é onde fica o poro nuclear, onde vai sair as proteínas, o DNA, o RNA, tudo vai sair desde dentro, tá? Então, olha só, vamos começar falando sobre o núcleo interfásico. Eu já tenho uma aula explicando o que acontece na fase G1, S e G2. Mas aqui, eu quero que vocês entendam de forma geral o que ocorre. Durante esse período de intérfase, o DNA pode se replicar de DNA em DNA ou se transcrevendo de DNA para RNA. E esse de DNA para RNA se chama transcrição, E quando o RNA vai se traduzir em proteínas, esse período chama tradução. E nessa fase ocorre um processo que se chama splicing. No splicing ocorre a retirada de introns, eu já expliquei também que são introns e exons, tá? Mas introns são basicamente estruturas de DNA que não são codificadas. Mas nessa parte é retirado os introns para que se sobre apenas os exons para produzir RNA maduro e funcional para depois a produção de proteínas, tá? Olha só como ocorre, Tá vendo aqui, nós temos um pré-RNA mensageiro, depois do splicing retiram essas partes aqui, que são os introns, tá? Retirado dos introns, deixando só os exons, e os exons vão sofrer a tradução, e vão formar as proteínas, beleza? E ele pode ocorrer de diversas formas, olha. Você pode perceber, olha, que um DNA e um RNA pode sofrer splicings alternativos, fazendo diferentes proteínas. Olha só, proteína A, proteína B e aqui proteína C, dependendo de como ocorreu o splice, beleza? Então vamos continuar. Agora nós vamos entender o que é uma cromatina. Bom, nessa imagem nós temos uma fibra de cromatina que ela vai se, ao contrário de complicar, ela vai se simplificando, isso, ao contrário de complicar, simplificando. Primeira coisa que nós temos que entender é que uma cromatina é formada por fitas de DNA com proteínas. Essas proteínas são as histonas, beleza? E com o tempo, essas fibras vão se condensando até formar a cromatina que fica dentro do núcleo da célula. Bom, e existem alguns tipos de proteínas histonas. Nossa, agora que eu tô vendo que essa imagem ficou muito ruim, tá? Mas foquem nisso aqui, olha, vocês vão conseguir entender. Olha só, os tipos de proteínas histonas é H2A, H2B, H3 e H4. Tá? Acho que não é extremamente importante vocês se lembrarem dos nomes, não, é só saber que existem tipos diferentes. E essas histonas vão se aglutinar para formar uma estrutura, que é essa última aqui, que é o octômero. Aqui, vai formar o octômero. E, portanto, como existem alguns tipos de histonas, existem também tipos de cromatina. Bom, são dois tipos, a heterocromatina e a eucromatina. Bom, olha só, a eucromatina, que é essa aqui que está representada, ela é de DNA, ela é de DNA ativo, enquanto a heterocromatina, que é a segunda aqui, ela é formada por DNA inativo e tem apenas função estrutural, genes inativos e genes ativos fazendo a transcrição.
E as cromatinas vão formar os cromossomos, que acredito que todo mundo conhece. Os cromossomos, eles são formados por cromátides irmãs. Olha só, tá vendo? Essas estruturas aqui, ó, são as cromátides irmãs, que são ligadas no centro pelo centrossomo. E cada cromossomo possui milhares e milhares de genes. E cada um deles está em um local específico no cromossomo chamado locus do gene, tá? Olha, esse aqui são os locus dos genes, tá vendo? Um locus representa a cor dos olhos, tipo sanguíneo, cor do cabelo, a quantidade que a pessoa vai crescer. Isso são características fenotípicas. Nós vamos entender o que é isso também. Mas ele descreve, né? Ele indica quais são as características, tipo, que você não consegue perceber, mas que faz parte do seu corpo. Essas características são chamadas de genotípicas. E aqui, olha, eu coloquei uma imagenzinha para vocês verem como é, tipo, no microscópio, para você ver como são os cromossomos de fato. E esses genes, né, como eu disse, eles são segmentos de DNA que têm a informação genética para fazer proteínas. E essas proteínas definem os características que eu tinha falado. E existem algumas configurações de cromossomos que vocês devem saber. O cromossomo que tem o centrômero no centro, ele é chamado de metacêntrico, tá? O cromossomo que tem o seu centrômero mais em uma extremidade, ele é chamado de submetacêntrico. Agora, se ele está mais acentuado ainda, acrocêntrico, e quando ele tem só uma pontinha lá em cima, telocêntrico, beleza? E agora a parte mais importante da aula que eu tinha falado para vocês, que é o entendimento do que é um cariótipo. Isso aqui é um cariótipo. Bom, eu vou deixar 5 segundos para vocês decidirem se isso aqui é um homem ou uma mulher só olhando. 5. Olha só. Vocês podem ver que aqui é uma mulher porque ela apresenta, né, o cromossomo XX. Olha só, o cariótipo de uma mulher e de um homem também, né? Só que no caso aqui vai ser XY. Ele vai apresentar 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. O cariótipo é o conjunto de cromossomos das células de um indivíduo. E alguns deles, né, que nós vamos estudar nas aulas futuras, quando ocorre algum erro em sua duplicação ou quando não ocorre duplicação, eles acontecem o aparecimento de síndromes no indivíduo. Por exemplo, a mais comum de todas, é a trissomia do 21, onde ocorre a síndrome de Down, que nós vamos ver na próxima aula. Bom, espero que essa aula tenha te ajudado. Se te ajudou, você deixa o seu like, se inscreve e até a próxima. Falou!